processo de povoamento de Cachoeira se deu a partir de 1558, quando o terceiro governador-geral do Brasil, Mendes Sá, conquistou o recôncavo baiano, dessa porção que compreende Cachoeira hoje, destruindo, segundo o relatório dele, 200 aldeias que estavam espalhadas aqui nessa região. E o último lugar onde eles fizeram esse empreendimento bélico, foi aqui em Cachoeira. O índio que vivia aqui no recôncavo baiano, principalmente aqui em Cachoeira, era o Tupi. Só que esse povo tupi era dividido em vários subgrupos, paiaiás, maracás e por aí vai. Então, Cachoeira residiu os índios maracás. A partir de 1560, mais ou menos, começa o processo de povoamento em Cachoeira, numa localidade que hoje nós denominamos Engenho Vitória, ou Tabuleiro da Vitória. O nome do Engenho da Vitória decorre dessa vitória de Mendes Sá aos índios aqui do Paraguaçu. Então, Cachoeira aqui era um lugar de índio, Depois, muito depois, é que se torna um lugar de presença africana. Então, Cachoeira era uma cidade indígena e essa localidade, essa característica de Cachoeira como uma zona de controle militar indígena é porque Capanema, em Maragogipe, São Félix, Muritiba, essa região toda era habitada de comunidades indígenas que impediam a presença do colono português aqui nessa região. Em 1600 começa o processo de cultivo de açúcar, a plantação da cana-de-açúcar e o estabelecimento do engenho de açúcar. Cachoeira se torna uma grande produtora de açúcar. Ao mesmo tempo, começa a desenvolver o segundo produto mais importante da economia baiana, que foi o tabaco. E aí, nessa porção que compreendia o território de Cachoeira, surgiram as primeiras plantações de tabaco. Cachoeira se torna uma das maiores produtoras de tabaco do mundo, Por conta disso, Cachoeira absorve uma quantidade muito grande de africanos para o trabalho escravo, causando essa tensão cultural entre portugueses e africanos que caracteriza hoje essa potencialidade cultural de Cachoeira. E por conta dessa riqueza, quer dizer, Cachoeira era a produtora dos dois principais produtos da economia baiana. Cachoeira teve uma influência em todos os campos, tanto do ponto de vista econômico, porque ela era o centro econômico, juntamente com Salvador da Bahia, e também político.
como a independência da Bahia do Brasil, e Cachoeira se torna uma cidade extremamente rica. Começou com meu avô, né? E depois passou para o meu pai e agora está comigo, né? Na época, isso aqui era uma fábrica de charuto e o meu avô dava charuto, não, ele vendia o charuto e dava o licor como um brinde. Quando meu pai assumiu, aí foi obrigado pelos amigos e clientes a vender, a comercializar o licor. E a gente começou com 2 sabores, maracujá e o ginipapo. E hoje já estamos com quase ou mais de 30 sabores e vendendo só licor, deixando o fumo para outra ocasião. É mais ou menos isso a nossa história. O Rio Paraguaçu ele foi muito importante porque aqui foi o caminho que ligava a Baía de Todos os Santos, que era o principal porto da América Portuguesa, com o sertão baiano, né, onde se encontrou pedras preciosas, e subindo o sertão baiano, via Chapada Diamantina principalmente, se chegou a Goiás e chegou a Minas Gerais, onde se encontrou ouro em abundância. Então, Cachoeira teve essa importância e o Rio Paraguaçu mais ainda. A ferrovia aqui no Recôncavo Baiano começa em Cachoeira a partir de 1850. Era uma malha estreita, uma malha curta, aliás, que ligava Cachoeira à Feira de Santana. A partir de 1880, 85, com a construção da ponte Dom Pedro II, essa malha se estende via São Félix para o sertão baiano, subindo a Chapada Diamantina. Depois, essa malha ela se estende também para Salvador, via Santa Amaro e por aí vai, fazendo essa grande malha urbana. Então, a ferrovia de Cachoeira ela é o ponto inicial de uma malha ferroviária que liga a Bahia a Minas Gerais, né? Então a gente tem aqui em Cachoeira hoje, né, Helena, essa realidade de que, embora a gente tenha instituições já consolidadas, digamos assim, né, como importantes espaços, né, de memória, de identidade museal, a gente ainda precisa trabalhar a configuração do sistema municipal de museus, com esse mapeamento amplo, né, podendo dar essa sustentação com planos de museus, né, e essa construção do próprio sistema e um suporte do efetivo funcionamento
e da abertura desses espaços, né, para visitação ao público de forma contínua e não apenas com visitas agendadas, como vem acontecendo em alguns espaços. Então isso que é esse o nosso grande desafio do momento, conseguir transformar toda essa riqueza, né, histórica, cultural, esses espaços que já estão assim constituídos como esses espaços de identidade, de memória, como esses espaços de verdade para visitação contínua. E para além desses que são espaços, como a gente já tem a Boa Morte, como já tem a Ordem Terceira do Carmo, a Casa de Câmara e Cadeia, a gente tem também o potencial de identidade dos terreiros, que precisa ser potencializado, trabalhado e consolidado a partir de uma política de integração do Sistema Municipal de Museus. É esse o nosso desafio. Como é o Museu do Recôncavo do Vanderlei Pinho, então a ideia, né, é justamente fazer um levantamento do patrimônio material e imaterial do entorno para que se torne um ativo econômico e social. Mas é algo que nos inquieta muito aqui, enquanto gestão pública, enquanto agente, né, cultural, agente de transformação social na cidade, é identificar esse potencial que a Cachoeira tem, que a gente sabe que tem, mas ele se não conseguir ser ainda explorado no seu traduzido, fazer rodar a economia que o turismo e os museus podem trazer para a nossa cidade.